A história das mulheres no mercado de mangás é mais antiga do que pode parecer. O próprio Sazae-san, vulgo anime mais longo da história, foi criado por uma mulher, só muito tempo depois que a autoria feminina foi adentrando a esfera dos mangás voltado ao público masculino. Considerando o enorme catálogo de shonens, não é improvável que a sua lista de animes assistidos contenha alguns títulos os quais você nunca imaginaria que tenha partido de uma mente feminina. E por favor, isso não significa nenhuma estereotipação da nossa parte, nem que achamos que mulheres não possam curtir uma boa porradaria ou qualquer outra coisa que não seja romance meloso. Na verdade, nós achamos ótimo quando esses estereotipos são quebrados e obras assim representam justamente isso. Assim trazemos nesse vídeo 6 mangás os quais você não tinha ideia de que eram feitos por mulheres. E antes que vocês nos critiquem, ok, sabemos que o anime não foi feito diretamente por elas, mas ainda assim os títulos pertencem às suas histórias originais. E precisamos tornar o vídeo vendável, então nos deem um desconto. Sejam bem-vindos ao Master Peça, eu sou o Gui. E meu nome é Rick e tentamos não ser repetitivos em relação a outros vídeos do YouTube sobre esse tema. Então fica aqui como menção honrosa os nomes que vocês já conhecem e que não é segredo nenhum possuírem autoria feminina, como Fullmetal Alchemist de Greyman, Inuyasha, Noragami e Senseiya The Lost Caverns. E não podemos deixar de citar o Clamp, que é um grupo formado por autoras de mangás conhecidas por suas criações como Sakura Card Captors, Guerreiras Mágicas de Heihachi e Tsubasa Reservoir. Agora vamos começar nossa lista de verdade. Demon Slayer com certeza você já conhece, só talvez não sabia que ele foi escrito pela autora Koyoharu Gatougi. O que não é tanta surpresa assim, o fato de ter partido de uma criação feminina. Analisando o personagem principal, ele representa um semblante e uma personalidade mais doce, dificilmente encontrada em protagonistas de shonen escrito por homens. Mas contextualizando, Kamado Tangerina é um jovem simpático muito respeitado em seu vilarejo. Ele sai um dia qualquer para exercer o seu ofício de vendedor de carvão, mas acaba ficando até tarde na cidade e não consegue retornar para casa ao anoitecer. Assim que regressa no dia seguinte, Tangerino se depara com toda sua família assassinada por demônios, com exceção de sua irmã mais nova, Nezuko. No entanto, essa acaba se tornando um desses demônios, conhecidos como Oni. A jornada de Tangerino se inicia com o rapaz em busca de encontrar uma forma de tornar sua irmã uma humana novamente, ao mesmo tempo em que se torna um caçador de Oni. Uma coisa curiosa de Gatougi, que aliás também diz respeito a autores posteriores, é que ela esconde sua face por meio de um autorretrato de crocodilo. No fim, a descoberta do gênero da autora de Demon Slayer não traz tanta surpresa, já que o mangá de certa forma possui traços um tanto femininos. Como exemplo disso, a atmosfera própria da obra que, apesar de dark, transmite sensação de calma e leveza. Até mesmo as técnicas de Tangerino são estruturadas a partir da água, e até quando ele desperta um poder de fogo, é um fogo mais fluido e não aquelas chamas ferozes. Não só isso, como a base das habilidades dos personagens vem de sua respiração, diferente de outros shonens em que a violência e bravura falam mais alto. E mais uma vez não estamos ditando os traços que uma mulher ou homem deve ter, mas sim trabalhando com expectativas. Verificando o armazém de shonens da Shonen Jump perdidos ao longo do tempo, relembramos a existência de Katekyo Hitman Reborn, escrito e ilustrado pela mangaka Akira Amano. Para você que perdeu o hype na época de Reborn, nós chegamos à conclusão de que ele merece 2 sinopses. A primeira é sobre a história de Tsunayoshi Sawada, um estudante de 12 anos que é péssimo em absolutamente todas as atividades, sendo acadêmicas ou esportivas, recebendo assim o apelido de Tsuna, o bom em nada. Certo dia, ele encontra um estranho bebê de comportamento adulto chamado de Reborn, que o proclama como candidato ao 10º chefe da família mafiosa Vangola, e que além disso, será seu tutor para conseguir estar apto a exercer tal posição. Reborn tem uma arma com o nome de Shinukidan, a qual é usada para fazer com que Tsuna cumpra um desejo próprio, o qual é impedido por sua covardia, ficando extremamente agitado, determinado, com chamas na testa e seminu.
A partir do episódio 20, porém, Katekyo Hitman é sobre um estudante inseguro que, quando atingido pela arma de Reborn, são despertados seus poderes ocultos, só que dessa vez mantendo as vestes e ficando completamente badass. E essa é a notável conversão de Reborn de uma comédia para um battle shonen típico da Jump. Apesar dos padrões do gênero, entre aspas, encontrados nesse mangá tanto em estética como em roteiro, não é difícil imaginar Reborn sendo escrito por uma mulher, afinal quase 100% dos personagens masculinos são desenhados com uma estética bichonen, e as personagens femininas, bem, elas aparentemente têm coluna vertebral. Até mesmo na ação das lutas, você percebe que são bem pouco violentas em comparação aos shonens desenhados pelo sexo oposto normalmente. Criado pela autora Kazui Kato, Blue Exorcist entra para a coleção de shonens que nós absolutamente não fazíamos ideia de que foi feito por uma mulher. O mangá se inicia com um evento chamado Noite Azul, o qual Satan possui vários exorcistas buscando um recipiente forte o bastante para suportá-lo. Mas sua tentativa é frustrada, já que nenhum deles pode atender a esse critério. Anos depois conhecemos os personagens principais e também irmãos Okumura Rin e Okumura Yukio, criados pelo padre Fujigoto Shiro desde que nasceram. Após ser possuído por Satan, Shiro revela a Rin que ele é nada mais nada menos que um meio humano e meio demônio. Morrendo logo em seguida, como se não bastasse, o garoto descobre ali mesmo ser filho do próprio Satan. Inconsolável com a morte do pai adotivo e com a descoberta de sua origem, Rin decide se tornar o exorcista e derrotar o tenebroso demônio responsável pela morte de Shiro. O curioso sobre Kazui Kato é que antes de Blue Exorcist, ela produziu alguns mangás de coelhos e até ganhou um prêmio com um deles. Ao contrário das obras anteriores já listadas, Blue Exorcist ser escrito por uma mulher é uma surpresa enorme, pois esse mangá tem tudo para ser da autoria masculina. Okumura Rin tem todos os requisitos necessários de um protagonista popular da Jump, e até as personagens femininas parecem ter surgido da cabeça duvidosa de um japonês homem. A clássica heroína ingênua e chata que só parece existir na trama para ser um pretendente do personagem principal, vulgo Ashemi, representa fortemente isso, sendo basicamente a Inoue Orihime, só que em outro anime. E não podemos nos esquecer da fanservice, realmente, até agora, tô duvidando desse mangá ter sido feito por uma mulher. Definitivamente, Magi, além de Fullmetal Alchemist, claro, são nomes que me dão a impressão de que mulheres fazendo shonen se saem ainda melhores do que os próprios homens, apesar de Shinobu Otaka, a autora, cometer alguns mesmos pecados que os homens em sua obra. Para quem não conhece, o mangá, que talvez para vocês se pareça com o Aladdin da Disney, é inspirado no livro Mil e Uma Noites, e se passa num país semelhante ao Oriente Médio que conhecemos, onde subitamente começaram a surgir torres mágicas chamadas de Dungeon, que quando exploradas concediam riquezas e a oportunidade de usufruir dos poderes de um gênio. São essas torres as quais Ali Baba quer conquistar, e após conhecer o misterioso Aladdin, ao se impressionar com sua índole e habilidade, o tem como companheiro em sua jornada. A trama de Magi se expande do ponto em que vai da exploração das dungeons até conflitos enormes entre nações. Magi talvez seja o mais contraditório dessa lista, porque é possível encontrar muitos elementos tanto masculinos quanto femininos na obra. O personagem principal possui plenamente as características do perfil de um herói básico de shonen, ao mesmo tempo em que a heroína, vulgo Morgiana, é uma personagem ótima, adorável e não se sustenta em seus peitos e bunda. E enquanto a natureza do mangá é viva e brilhosa, cenas com o Aladdin fazendo isso existem. Se bem que esses clichês podem muito ter a ver com a abominável intervenção editorial. Se for o caso, sinto muito por você, Shinobu Otaka. Entrando para a lista como mais um que não causou tanta surpresa assim por ter sido criado por uma mulher, não podemos esquecer do Zootopia versão anime, Beastars. Para o Itaki é a autora responsável que antes de ingressar no mercado de mangás, pensava em fazer cinema. Essa informação é curiosa e interessante quando reparamos que a abertura 1 é feita em stop motion. Claro, não estamos dizendo que há alguma relação, nós achamos interessante compartilhar essa sacada com vocês. Beastars se passa em um mundo em que carnívoros e herbívoros vivem juntos em uma sociedade exatamente como a nossa no mundo real. E tem até um colégio chamado de Cherrington.
é onde nosso personagem principal, um lobo cinza com o nome de Legoshi, frequenta e também onde a trama acontece. O mangá retrata o dilema de Legoshi tendo que lidar com os próprios instintos ao mesmo tempo em que é apaixonado por uma coelha chamada Haru. A ironia de Legoshi ser um lobo, mas ainda assim ser dono de um coração bondoso e gentil, já se caracteriza como um elemento que dá dicas de gênero da autora. Fora isso, a abordagem sensível da intolerância com os carnívoros faz uma clara alusão aos diversos tipos de preconceito do nosso mundo. Também me dá uma impressão de presença de mãos femininas nessa belíssima história. É claro que, como as outras mangakas, a Itakage é extremamente reservada sobre sua imagem e vida pessoal. Por isso usa uma máscara de galinha para esconder o seu rosto. Sim, isso mesmo. Vale destacar também que anteriormente a Beastars, ela estreou como cartunista com a obra Beast Complex. Então podemos ver que ela tem um bom histórico com animais antropomórficos. Seria ela uma furry? Isso vocês decidem. Aliás, se vocês não sabem o que é furry, aí no card tem um vídeo bacana explicando o que são e por que de serem tão odiados. Mas antes de você ir lá, confira o último item dessa pequena lista. E Gangsta só fecha nossa lista porque nunca que eu teria a ideia que o anime cheio de gangsters, bandidos e prostitutas, o qual eu vi anos atrás, tinha sido feito por uma autora. Mas dando uma pesquisada até que faz sentido, porque de acordo com a Wikia, Kosuke, mesmo sendo autora de mangá, não esconde a pouca experiência de assistir anime e de ler mangá. Segundo ela, seu interesse maior são em filmes hollywoodianos e programas estrangeiros. Então, a provável influência em Gangsta explica tudo. Contextualizando, o mangá conta a história de Nicholas Brown e Woriki Arcangelo, dois mercenários que vivem na cidade suja e podre de Ergástulo, dominada por gangsters, mafiosos, policiais corruptos, cafetões e qualquer tipo de filho da p... que se possa imaginar. Nicholas e Woriki atuam como uma espécie de faz-tudo, realizando o que podemos chamar de serviço sujo. Sendo contratados pela polícia para pegar um cafetão junto a uma organização criminosa e concluindo esse trabalho, Woriki resgata uma prostituta chamada de Alex, que a partir daí começa a fazer parte de sua equipe, sendo desenvolvida uma relação bem próxima entre os três personagens ao longo da série. Apesar de ainda assim curtir algumas coisas do anime, Gangsta meio que me impediu de achá-lo bom pelas aparentes desventuras em sua produção. Da metade pro último episódio, a história segue um rumo bastante esquisito, e nem ao menos tem um final fechado, já que o estúdio responsável faliu e não há mais nenhum outro disposto a assumir a obra. Mas mesmo assim eu ainda acho legal uma história dessa ser escrita por uma mulher. Já são pouquíssimas as autoras que se comprometem a desenhar mangás voltados ao público masculino, e é bem interessante ver o quanto elas são diferentes, habilidosas e únicas entre si. Mas apesar do sexo das autoras de tais histórias terem sido uma baita surpresa para nós, pode não ter sido o mesmo para você. Se é seu caso, comenta aqui embaixo que estaremos lendo atenciosamente. Claro, o mesmo vale para as menções honrosas. Agradecemos por dedicar um pouco do seu precioso tempo para nos assistir. Caso o conteúdo do vídeo tenha te agradado, não esquece de cooperar se inscrevendo no canal, deixando o like e compartilhando para mais pessoas conhecerem. Não percam, na semana que vem, o próximo episódio de Master Peça será...